Eu não conheço o Marco pessoalmente, né? Mas a gente conversa, até por causa do Gilson, a gente sempre troca, Sim, né? Porque eles são do mesmo time, dois colorados. Mas eu percebo essa ligação de vocês, né? Quando a gente conversa, até mesmo vocês vão pra jogo junto, né? Tem essa parceria, dá pra ver isso. Como é que é esse lado da Mari? Porque a gente conhece muito a Mari no network, no movimento, né? E como é que é a Mari? Olha, quando nós começamos a sair, né? Eu já era publicitária, porque eu trabalho desde os meus 17 anos. E não trabalhava aqui, né, Mari? Eu li tua história Em Novo Hamburgo. Comecei em Novo Hamburgo. São Paulo também. Alegre, Curitiba, São Paulo, Novo Hamburgo de novo, São Leopoldo. Ou seja, agora com o digital não tem fronteiras, né? E quando nós começamos a sair, eu já era publicitária, inclusive ele trabalhava numa empresa que a agência que eu trabalhava atendia, e é uma coisa muito curiosa, porque eu conhecia ele das turmas, conhecia ele da cidade, me criei em Novo Hamburgo, então conhecia, mas sim, ok, né? E eu toda semana ligava para a revenda onde ele trabalhava, ele era o gerente, na época de carros usados, de uma concessionária de Novo Hamburgo, e eu ligava para pegar as quintas-feiras para ligar a lista de carros para anunciar na sexta-feira no jornal, no Classificados do Jornal, quando era o principal canal, não existia o digital. Sim. Nós ficamos 1 ano falando, e eu me dedicava aqui, a Maria Helena da agência tal. E ele, ok, passava, mas assim, e fora eu conhecia ele, mas um não ligava ao outro. Quem era? Não fazia ligação que era a Maria Helena, não, a pessoa e aí, da Maria Helena. Um dia eu fui com a pessoa que atendia o cliente, eu fui com ela, porque eu era responsável pela área de mídia, né? Mídia, então, estabelecia os canais onde anunciar. Eu cheguei lá e disse, eu não acredito que a gente tá falando há tanto tempo. E não tinha ligado o Lé com Cré, né? Ele, a gente podia sair uma hora dessas, né? Eu disse, podia, mas nem deu bola, né? E aí um dia a gente se encontrou, para quem é de São Leopoldo, né? Eu morava em Novo Hamburgo, no Bacará. Toda sexta-feira eu ia no Bacará. E a gente se encontrou lá. E ele não saía em Novo Hamburgo. Ele saía muito em Porto Alegre, porque naquela época ele já morava em Porto Alegre. E aí nos encontramos, ficamos a noite inteira conversando. Gente, eu fumava naquela época, aquelas coisas de tempo de faculdade, porque eu estava estudando no Unicinos, aquelas bobices, né? Porque eu não fumava em casa, não fumava no trabalho, mas na noite, aquelas bobagens de juventude mesmo. E ele odeia cigarro, e ele passou a noite, quando eu pegava o cigarro, ele acendia o cigarro assim, um gentleman. Bem querido. O Marco até hoje é uma pessoa que abre a porta do carro, que se vai descer uma escada, ele desce na frente para proteger. São coisas assim que pode parecer antigas, mas que aquecem o coração, né? Nossa, eu acompanho, via eles lá no salão, tudo, e acompanho em restaurante, a gente sempre se viu, né? Sim. A gente acabava sempre se vendo, Sim. e ele sempre, essa calmaria. Ele é a razão e eu sou a emoção. Total, e passa essa comunicação mesmo. Parece que ele acolhe exatamente, assim, esse mar que é a Mari, né? E às vezes ele liga assim pra mim, pirô, onde é que tu tá? Eu já acostumei. Então, assim, ele sempre respeitou o meu trabalho. Que quem trabalha com comunicação, quem trabalha com conexões, com network, tu tem muito evento, tu tem uma vida louca. Sim. E ele sempre respeitou. E não é fácil aceitar também, né? Entender, né, Mari? Ele, sabe, um respeita o outro. E eu sou o tipo de mulher que se nós nos encontramos em algum lugar, eu encontro alguém da área da propaganda, eu apresento, eu sou a mesma pessoa, eu não mudo. Exatamente. Eu sou o que sou. E ele respeita muito isso. Então, assim, por que dá certo? Eu tenho o meu grupo de relacionamentos, ele tem o grupo dele e nós temos um grupo em comum. Que maravilha sobre relacionamento, que é uma beleza também, né? Uma beleza. E também é a questão da conexão, né? E de confiar. Claro que estar junto há tantos anos tem altos e baixos. Sim. Quem não tem, se relacionar não é fácil. Mas no fundo todo mundo quer ter alguém. Totalmente. E para quem dizia que ia ficar sozinha, porque eu tinha exemplos de casamentos não legais desde casa e familiares. Então, assim, eu queria ter filho porque ser mãe sempre foi o meu sonho. E aí, nós fomos para Curitiba porque ele foi transferido. Eu era gerente de mídia numa boa empresa em Novo Hamburgo. Eu morava com a minha mãe, eu tinha uma vida legal, tinha minha grana. Eu larguei tudo para ir com ele, né? E era um risco, podia dar certo, como não? Então a gente foi fazer um test drive, moramos juntos,
um tempo, aí eu disse, tá legal, ali na metade do ano ele tá, e aí eu disse, ok, se não casar comigo até dia 31 de dezembro eu volto. 31 de dezembro? Sim, eu tinha o ano, era metade do ano. Daí em setembro a gente veio, aí a gente foi em cartório, foi tudo, aí definimos que nós íamos casar em Novo Hamburgo para 100 pessoas. Eu entrei de mini saia, sozinha na igreja. O meu irmão me levou até um pedaço, meu pai estava lá, mas com a minha mãe, porque eu não queria entrar com ele. E o nosso casamento foi uma grande festa para 100 amigos que nós convidamos. E que depois a gente acabou indo na época, como é que era o nome em Novo Hamburgo? Tinha uma boate na época, nem é mais boate que chama, né? Mas naquela época, nem me lembro o nome. E foi muito legal. E eu cheguei e uma amiga minha me encontrou e disse assim, que meu apelido de escola, de tempo de Novo Hamburgo, era Preta. E ele disse assim, Preta, tu tá vindo do casamento de quem? Eu disse, meu, eu casei. O quê? Tu casou? Sim, eu casei.